Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo aí ao canal Sandro Costa Informática. Bom pessoal, a gente criou esse site, né? Fizemos um menuzinho aqui, legal, cardápio, né? Agora a gente quer criar alguns eventos aqui e para fazer isso, primeiro tem que aprender a selecionar o elemento aqui com JavaScript, certo? Eu vou te mostrar as formas que tem aqui de uma forma um pouco mais rápida para a gente poder prosseguir com o vídeo. Olha só, eu vou estar abrindo uma pasta que eu fiz aqui só para treinar, tá? Não tem nada nessa pastinha, é pouca coisa, só tem alguns elementos que eu criei para a gente poder ter uma noção, tá? Então eu tenho aqui um H1, depois isso aqui, tudo H2, isso aqui ó, H2, tá? E isso aqui é o L, né? Tudo L, tá? Eles têm aqui alguma classe nele, ó, a OL tem classe de menu e um ID de menu nele, tá? No caso o H1 está sem nenhuma classe, a gente vai ver o que a gente vai fazer aqui. Vamos lá. Olha só, vou apagar isso aqui, vamos começar. Como se seleciona um elemento? Primeira forma de você selecionar um elemento é pela sua ID. Então eu vou pegar aqui esse H1, eu vou colocar aqui um ID nele, tá? Vamos colocar H1 intro, certo? Coloquei aqui, então tem um ID de H1 intro. Vou escrever certinho aqui para não ter problema. Aí eu vou lá no meu script, que já está linkado aqui, né? Tem o HTML aqui, você está vendo, ó, a gente criou ele aqui, bem simples. Linkei o meu script aqui, esse script é o script que está aqui. Se você não tem seu ambiente preparado, eu deixo aqui no card para você saber como é que deixa desse jeito, certo? Então, eu vou lá no meu script agora, vou fechar aqui, e vou colocar aqui, ó, const, e vou colocar assim, ó, seleção ID igual a document.getElementById, abre parênteses, coloca aí as aspas e o nome do seu ID. Então, vou pegar pela ID, somente pela ID puro, que é o que? Nesse caso, H1 intro, né? Então, vou pegar aqui, H1/intro. Vou colocar console.log para salvar no console, para imprimir, né, no caso. Vou colocar o nome, né, seleção ID, ok? Agora vou fazer aparecer aqui o inspecionar elemento, vou colocar aqui no console, vou salvar, eu tenho aqui o meu ID selecionado. Pode ver que eu coloco o mouse ali em cima, ele já mostra que foi selecionado aqui, tá? Selecionei pelo ID puro. Eu não coloquei nenhum ponto, não coloquei nenhum joguinho da velha aqui do ID, né, que é colocado. Eu coloquei somente o nome do ID e eu selecionei, ok? Claro que daqui você pode colocar alguns, tem métodos e propriedades, basta colocar o ponto e você vai ver tudo isso aqui, ó, que a gente vai usar depois para criar alguns eventos legais aí, certo? Você pode colocar aqui, por exemplo, como inner text, né? Inner text, salvar, ele vai dar só o que está escrito aqui dentro, ó, né? Selecionar, ó, selecionando elementos do DOM, que está escrito aqui, ó, né? Você coloca aqui, por exemplo, ponto to uppercase, ele coloca tudo em maiúsculos. Isso aqui, no caso, é um método, tem que abrir os parênteses aqui, salvar. Vai ficar tudo em maiúsculo aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Imprimiu em maiúsculo aqui, ó. Tá vendo aqui? Ó, ele imprimiu em maiúsculo aqui, ó. Olha aqui, onde está o mouse. Agora, se eu pegar e tirar, ele fica em minúsculo, certo? Então vamos lá, pessoal. O que mais pode ser feito aqui? Eu posso selecionar o elemento pelo nome da classe. Então, se você olhar aqui, você vê que tem classe com nome, ó, certo? Posso selecionar pelo nome da classe e também pelo nome da tag. Se você olhar aqui, ó, uma tag pode ser uma UL, pode ser um H2, pode ser um H1, pode ser um body, certo? Então, se eu pegar
e vier aqui colocar const, por exemplo, pelo nome da classe, né? Vamos colocar aqui, ó, seleção class name igual a document.getElement, ó, by class name, abre parênteses, coloca as aspas simples, vou colocar o nome, menu, vamos colocar no console, console.log, nome, então é seleção class name, vou salvar e vai aparecer para mim aqui, no caso, e você tem como uma array, né? O que é uma array? Ele parece com uma array. Eu tenho a contagem do 0, que é o 1, aí o 1 que é o 2 que é o 3, e eu tenho o ponto length, que são 3 aqui no caso, né? Nesse caso, eu tenho todos os meus ULs que está com esse nome de menu, tá vendo? São 3, ó. São 3 que eu tenho. Se eu pegar e colocar, nesse caso aqui, o colchete, colocar 0, como o 0 é 1, vai aparecer o primeiro menu, que é desse OL1 aqui, ó. Só aparece esse. Se eu olhar aqui, ó, tá aqui, ó, né? O L1. Se eu colocar um 1, eu vou ter o menu 2, tá? Então, eu tenho o menu 2 aqui, que é o L2, ó, até aparece quando eu colocar aqui ó, o mouse em cima dele. Se eu coloco o 2, vai aparecer o 3 para mim, tá? E no caso seria o 3, ok? Então, uma forma de você selecionar seria essa, né? Se a gente pega e coloca aqui, por exemplo, aqui, ó, tá o, deixa eu devolver o colchete aqui. Então, você coloca aqui 2, né? Vou colocar ponto inner HTML, aparece só HTML para mim, tá vendo? Se eu coloco aqui inner text, text, aí eu tenho só o texto, tá? Desse jeito aqui como você está vendo aqui. Também é importante você entender que ele parece com uma array, mas não é uma array, tá? Se eu pegar também pelo nome de, no caso de tag name, eu vou apagar aqui, ó, const, vou colocar aqui seleção tag name, tá? Document.get element by, no caso tag name, vou abrir os parênteses, vou dar as minhas aspas, vou pegar pelo nome da tag ul, por exemplo, tá? Agora eu vou colocar aqui console.log e seleção tag name e vamos ver o que acontece aqui. Todos os ULs foram selecionados, tá? Como você está vendo aqui. E eu tenho aqui também como uma array também, tá vendo aqui, ó? Eu posso selecionar também, se eu colocar aqui colchetes, se eu colocar o 0, eu tenho o primeiro elemento, tá? Também da mesma forma aqui, ok? Se eu colocar ponto length, ele vai me mostrar que são 3, né? Ponto length, são 3, ele mostra que são 3 para mim, ok? E o legal do class name e tags names que eles aparecem como ao vivo, né? É um HTML collection, né? Então se você fizer alguma alteração, ele vai atualizar e vai aparecer aqui, tá? É bem legal isso aí. Agora, o que a gente mais vai utilizar, na verdade, é o quero selector, tá? Então você vai vir aqui e vai colocar const seleção quero selector. Eu tenho o quero selector ou o quero selector all, tá? Tem os dois. O quero selector é para você selecionar um elemento. O quero selector all é para selecionar vários elementos. Então vamos começar pelo quero selector, que é igual a document ponto quero selector, no caso seria aqui, lembrando que esse nome aqui não diz respeito a essa função, tá?
eu poderia colocar aqui, no caso, qualquer coisa, ó, Sun, por exemplo, tá? Agora eu vou utilizar o Quero Selector, vou colocar as minhas aspas, os meus parênteses, aspas, vou colocar aqui, no caso, agora, quando você utiliza o Quero Selector, o que é bem bacana do Quero Selector é que você consegue utilizar a seleção igual do CSS. Quando eu estou no meu CSS, eu seleciono a classe aqui, ó, no caso, direto pela tag, ou eu posso selecionar a classe, no caso, ó, ponto menu, tá? Ou eu posso selecionar pela ID, no caso que seria assim. Então no CSS não é diferente. No caso do Quero Selector, aqui no script, não é diferente. Você consegue selecionar do mesmo jeito. Eu posso colocar aqui ponto menu, é para classe, tá? Então se eu vier aqui, ó, salvar, agora eu vou fazer aparecer aqui, ó, console.log. Vou colocar Sun, só para você ver que o nome não tem nada a ver, é o nome que eu dou para minha seleção aqui, ó. Olha lá, eu tenho aqui então a seleção, tá? Tá aqui, ó, menu. Aqui, menu, né? No caso tá aqui, ó, o primeiro, certo? Se eu quero pegar todos eles, eu coloco all. Então, all. Agora sim, agora eu tenho todos eles aqui, ó. Todos os menus, ó, 0, que é o 1, o 1 que é o 2, o 2 que é o 3, todos eles aqui, certo? Ok? Então, se eu quero selecionar pela minha ID, no caso seria aqui a ID, eu viria aqui e colocaria, então, no lugar do ponto, puxar um pouco mais para cá, se consegue ver melhor. E também eu tenho aqui da mesma forma, ok? O que é legal de você utilizar o Query Selector é que ele é muito parecido ali, no caso, na verdade, você seleciona mesmo. No caso, você seleciona mesmo como você seleciona o CSS. Então, no CSS, eu tenho a possibilidade de pegar, por exemplo, assim, ó, ponto menu, e eu posso pegar e falar assim, eu tenho aqui no meu menu, no caso, eu tenho aqui no meu menu, ó, vamos supor, né? Eu tenho aqui várias ULs, então eu vou colocar aqui menu teste, tá? Então no menu teste várias ULs. Eu quero pegar a última UL, a 6. Então vamos pegar no CSS isso aqui, tá? Eu vou lá no CSS, ó, não estou no JavaScript, estou no CSS. Vou fazer assim, ó. Ponto menu. Olha pra você ver como é igual, no caso. Ponto menu. No caso aqui, eu vou colocar li, dois pontos, init, na verdade, last shield, tá? Que é o último. E eu vou falar que eu quero que ele suma. Então, vai sumir, tá? Então, ó, display none. Aqui, quando eu salvar, o item 6 aqui vai desaparecer. Ah, tem que colocar aqui, ó, menu, no caso, teste, que é só a primeira que tem esse nome menu teste, né? Então vamos colocar lá, igualzinho, do mesmo jeito aqui, ó, menu teste, ponto, menu teste, li, last shield, display none. Então o 6 vai sumir quando eu salvar, ó, sumiu, tá vendo? Então eu não seleciono dessa forma aqui, seleciono, né? Eu posso fazer, ó, vou voltar normal, da mesma forma aqui também no JavaScript, tá? Da mesma forma como eu tinha aqui, ó, mesmo jeitinho aqui, ó. Eu posso pegar isso aqui, eu vou pegar aqui, eu vou até copiar. Copiar, apagar isso aqui, tá? Eu vou lá no JavaScript, ó, some document.querySelector, eu vou colocar aqui no caso selector e vou colocar igualzinho lá no CSS, ó. Eu selecionei esse item aqui, tá? Olha aqui. Repara bem, ó, item 6. Só ele. Então é bem legal isso aqui, tá? Bem bacana, porque você consegue manipular e selecionar os elementos igual você pega no CSS. Isso aí é bem legal para quem já tem uma certa afinidade com o CSS. Então ele fica assim, se você quiser selecionar, no caso, né? Vou voltar aqui, ó,
no caso, pela classe, ponto menu, certo? Tem todos eles aqui. Deixa eu puxar um pouco mais para cá para você ver. Todos eles estão aqui, né? Vou tirar o inner text aqui. Ó, tá? Então, ponto menu. Se eu quiser colocar aqui all, que eu quero pegar todos os menus, né? No caso, seria aqui o 1, né? No caso, o 2. Então eu tenho aqui ponto menu, ó, document.charSelector all. Eu também posso selecionar pela ID, também da mesma forma. Aqui os três aqui, ok? Então, dessa maneira, dessa forma, a gente vai selecionar o elemento. Vou pegar todos os H1, vamos lá, ó, tem aqui, ó, todos os H2, ó, Sandro Costa Informática. No caso aqui, H2 aprendendo JavaScript e aqui JavaScript no final aqui, tá? Então vou selecionar os H2. Eles estão, na verdade, com H2, só H2, né? Então vamos colocar uma classe neles. Ou posso pegar só pela tag também, tá? Ó, charSelector all H2. Vou salvar. Tenho todos os H2 aqui, ó. Ó, o 0, que é o 1, o 1 que é o 2 que é o 3. Posso também utilizar os colchetes. Vou pegar o 2 e coloco o 1, tá? Aqui. Se eu quiser pegar ponto inner text, aprendendo JavaScript. Aqui, ó. Esse aqui. Se eu quiser pegar o primeiro, 0. Sandro Costa Informática. Se eu quiser pegar, no caso, o 2 é o último, JavaScript, ok? Então dessa forma, você pode utilizar desse jeito aqui, e a gente vai aprender a selecionar os elementos e colocar, então, um evento, né, um efeito no nosso site para ficar bem legal. Se você gostou desse vídeo, vou pedir que você não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações do sininho, e a gente se vê no próximo vídeo.